Olá, sétimo ano. Estamos iniciando mais uma videoaula de filosofia e desta vez uma videoaula de revisão, né? Então, aquilo que vocês precisam saber a respeito da matéria, né? O que vocês precisam saber para fazer uma boa prova. Então, vamos lá. Neste capítulo, nós estudamos sobre a verdade e a mentira. Então, uma pergunta filosófica que surge aí, né? Como diferenciar a verdade da mentira? O que faz da verdade a verdade e da mentira uma mentira? É importante a gente saber isso. Platão foi quem respondeu essa pergunta, né? Platão vai dizer que a verdade é aquilo que corresponde com a realidade, né? Ou seja, aquilo que de fato está na realidade, que acontece de verdade, né? Aquilo é a verdade. Até o exemplo que aparece lá no livro, né? Quando ele diz Sócrates está sentado. Isso será verdade se Sócrates realmente está sentado. Né? Por outro lado, se eu disser Sócrates voa, será necessariamente uma mentira, porque nenhum ser humano voa. Né? Vocês lembram disso? Então é importante saber disso para fazer a prova. Agora tem uma outra questão, né, que aparece lá na nossa matéria e que vai aparecer aí em pelo menos 3 questões da prova, né? É a questão da mitologia, né? Porque a mitologia, né, é uma forma que as pessoas, né, em diversas culturas arrumaram para contar a sua história ou para explicar algumas questões próprias da sua história. Só que a mitologia ela foi lá uma primeira forma de conhecimento, né? Então, as sociedades, né, o povo na sua cultura foi criando lendas, histórias, mitos, né, para explicar a realidade. E nós temos algumas dessas aqui na nossa cultura. Na cultura popular a gente chama isso de causos populares, né? Que vai aparecer lá na questão 2. Talvez eu não tenha falado sobre isso com vocês. Não, certamente eu não usei essa expressão, né? Causos populares, mas causos populares é a mesma coisa de mito, de lenda, né? Que são histórias que as pessoas contam e que faz parte da cultura, do imaginário de um povo. O que nós podemos dizer a respeito desses causos populares e que vai ajudar vocês aí, né? É uma forma do povo contar a história. O causo popular é uma mentira? Não, não é uma mentira. Eu não posso dizer que um causo, né, que uma lenda, que um mito seja uma mentira só porque não corresponde com a realidade, como disse Platão, né? Não é necessariamente uma mentira, mas também não é uma verdade absoluta, né? Porque não passou pelos critérios de análise, né, filosóficos, científicos. Na questão 2 falei do Saci Pererê, por exemplo. O Saci Pererê ele não existe na realidade, mas existem as histórias, que são causos populares, né, relacionadas ao Saci Pererê. Tá? Eu não posso considerar que essas histórias são mentiras, mas também eu não posso dizer que são verdades. Né? Na verdade, essas histórias são frutos da imaginação. Então, elas misturam a imaginação com a realidade, com acontecimentos da vida do povo, e assim essas histórias são elaboradas, beleza? O outro exemplo disso é a Odisseia, né, de um escritor grego chamado Homero, né, que nós estudamos lá, né, essa Odisseia. E lá fala das sereias, né? Vocês lembram lá dessa história? Se vocês não lembram, vão voltar aí algumas videoaulas ou vão voltar lá no livro, vai ter lá a história, né, de Ulisses com as sereias. Né? Vocês lembram lá que as sereias, na mitologia grega, não era metade mulher, metade peixe, ela era metade mulher, metade ave. E com o seu canto ela seduzia os navegantes, né, que pulavam no mar e morriam afogados. Né? Bom, Ulisses ele criou uma forma lá para ele ouvir o canto das sereias, porque ele queria ouvir, ele tinha essa curiosidade, mas ele não queria morrer, né? Então, como é que se desenrola essa história? A questão 3 ela vale 2 pontos, inclusive, né? Porque tem 2 perguntas aí, né? Ela é sobre essa história, né? Da Odisseia, né? De Ulisses, beleza?
Muito fácil isso daí, né? Muito tranquilo, eu tenho certeza que vocês lembram. Uma outra questão importante que apareceu aí nos nossos estudos é a diferença entre filosofia, entre mitologia, filosofia e ciência. Sendo a mitologia a forma que os povos mais antigos, né, antes do desenvolvimento da filosofia, eles tinham para explicar a realidade. Não é? Então, através de mitos, de lendas, de heróis, de deuses. Não é? Então, essa mitologia era a forma que o povo tinha para contar a sua história. Mas é isso que surge a filosofia. A filosofia ela não se contentava com as explicações mitológicas. Ela queria explicações, né? E a filosofia ela quer explicações que sejam racionais, né? Que possam ser refletidas com um rigor filosófico, tá certo? Então, os filósofos eles surgiram nesse intuito de explicar a realidade não mais com mitos, mas através da razão, beleza? E depois surgiram as ciências, né? A ciência é uma outra forma de explicar a realidade, mas aí já a partir da pesquisa científica, do experimento científico, né? Então, tanto a mitologia, quanto a ciência, quanto a filosofia são formas de explicar a realidade, mas cada uma a seu modo. Não é? E é sabendo disso que vocês vão responder a questão número 4, beleza? Que é numerando aí, né? O que corresponde à ciência, o que corresponde à filosofia e o que corresponde à filosofia. Ciência, filosofia e mitologia, beleza? Na questão 5, nós fizemos uma atividade parecida com essa aí em sala de aula. Não é para você responder essas perguntas que estão aí, não. Prestem atenção nisso. É para você dizer o que eu preciso fazer ou qual método eu vou utilizar para responder esta pergunta. Né? Por exemplo, para saber qual é a localização do Oriente Médio, o que eu preciso fazer para responder essa pergunta? Então é isso que você vai anotar aí. Tá? Essa questão também vale 2 pontos. Então prestem bastante atenção nisso, porque não é para responder a pergunta, mas é para dizer o que eu preciso fazer para responder esta pergunta. Beleza? Aí na questão 6, lembra a história lá, né, de Pitágoras, que ele dizia que ele não era um sábio, mas um filósofo. Né? Vocês lembram que é daí que vem a origem da palavra filósofo? Né? Um filosófos, ou seja, um amigo ou um amante da sabedoria. Né? E aí, por que Pitágoras não aceitava para si o título de sábio? Porque Pitágoras ele entendia que o sábio era aquela pessoa que já conhecia as coisas, que já conhecia tudo. Né? Então o sábio ele tinha esse orgulho de conhecer todas as coisas, né? De possuir a sabedoria. Pitágoras ele dizia que ele não possuía essa sabedoria, mas ele buscava essa sabedoria, porque ele tinha amor pela sabedoria, amor pelo conhecimento. Então vem aí o gesto de humildade de Pitágoras, né? De reconhecer não como aquele que sabe das coisas, mas como aquele que procura saber, aquele que busca conhecer as coisas. Né? A questão número 8 tem a ver com isso daí. A questão número 8, não, desculpa, a questão número 6. Na questão número 7, a 7 e a 8, elas são semelhantes. Né? Vai diferenciar lá René Descartes de John Locke. René Descartes era racionalista, John Locke era empirista. O que é o racionalismo? O racionalismo é aquela doutrina filosófica que fala da busca do conhecimento através da razão. Então eu uso da minha razão para buscar conhecimento. John Locke ele é empirista. Né? O empirismo já fala que a busca do conhecimento se dá pela experiência sensível. O que é a experiência sensível? É aquilo que eu posso ver, que eu posso tocar, que eu posso sentir o cheiro, sentir o sabor, que eu posso escutar. Então é isso daí que vai trazer conhecimento. Né? É aquilo que eu experimento, tá certo? Então, isso é o empirismo. Então, por isso a frase de Descartes é penso logo existo, ou seja, tem a ver com a razão, com a reflexão filosófica. E a frase de John Locke é sinto logo existo, ou seja, tem a ver com a experiência, com aquilo que eu senti, com aquilo que eu vi, ouvi, senti o cheiro, senti o sabor, aquilo que eu toquei, tá certo? Então, essa é a diferença entre racionalismo e empirismo. A questão número 8 também tem a ver com isso daí, né?
beleza? É a questão número 7, mas e a 8 são muito parecidas uma com a outra, beleza? Então, basicamente é isso que você precisa saber para fazer uma boa prova. Se você ainda tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo através do grupo do WhatsApp, que estarei aqui à disposição para responder.